Eu queria fazer uma pergunta, inclusive, que eu estava olhando suas redes sociais, inclusive está aí na descrição, se você puder dar uma olhada lá, segue ele. Ah, por Excelente favor. profissional. Eu queria, tipo, perguntar sobre essa questão que você especificou, médico de gente, entendeu? Que aí tem a ver, talvez, com a questão da medicina da família, você tem aqui maior contato sobre isso? Foi intencional. Então eu acabo que eu coloco lá na minha descrição do perfil, né? Especialista em gente. Sim, Então, muitos médicos de família se intitulam assim, se descrevem assim, especialistas em gente, mas acaba que pode ser meio redundante. Mas o médico ele não é especialista em gente, sim, né? Só que em que sentido que a gente fala isso? É no sentido de que nós, de fato, o nosso foco é na pessoa, é no paciente, e não na doença que aquela pessoa tem. Então, o nosso foco é na pessoa que pode estar doente ou não. E nós enxergamos aquela pessoa como um todo. Você enxerga a doença, você enxerga a pessoa, não a doença, no caso. Exatamente. E foi aí entra aquilo que nós comentamos no início do podcast. O método clínico centrado na pessoa e não na doença. sim. Então, nosso foco é na pessoa. E uma pessoa que tem medos, que tem frustrações, que tem inseguranças, uma pessoa que tem experiências com a saúde e com a própria doença, uma pessoa que está inserida num contexto talvez de violência, que está passando por um desemprego, que mora num bairro que é muito complicado, uma pessoa que às vezes não mora numa casa que tenha saneamento básico. Eu já atendi paciente na unidade de saúde que não tinham o que comer em casa. Sim. Então, como é que eu vou falar para essa pessoa sobre saúde se ela não tem o básico, que é o alimento de cada Alimentação, dia? né? Ah, mas você tem que pensar positivo. Ah, mas você tem que praticar atividade física. Você tem que fazer acompanhamento psicológico. Mas a pessoa não tem o que comer em Seria casa. até uma grosseria você falar esse tipo de coisa, né? Porque Você a tá pessoa não tem o entendendo? básico, você já vai receitar uma outra coisa? Exatamente. Então, assim, a saúde, ela é dever do Estado, né? Dar o básico para nós, né? Sim. E a saúde, ela envolve várias questões, né? Então, a saúde é o quê? É o bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de saúde. Então, para nós termos saúde, nós precisamos de vários aspectos, né? E não só a questão de acompanhamento com o médico. Então, a gente precisa, o governo, né? O Estado precisa fornecer à população o básico aí para que ela possa correr atrás de ter saúde, Sim, de sim. fato. Sim, sim. Entendi. Então, no caso, você quer dizer que é mais aquela parte humanitária, o toque mesmo, com o paciente, no caso, né? Porque eu, por exemplo, vou dar um exemplo pra mim. Às vezes eu penso assim, tipo, não vou procurar um médico e talvez o acompanhamento pode não ser muito bom, o atendimento pode não ser muito legal. Aí, tipo, tem esse certo preconceito, né? Essa questão da sua profissão, no caso, que é a medicina da família, é mais para tirar esse estigma, no caso? Essa questão desse preconceito, entendeu? Para ter aquele toque? Porque, igual eu disse, no meu caso, às vezes eu tinha, tipo, um pouco de preconceito, no caso. Não, tipo, preconceito com Não, sim. talvez com o atendimento, entendeu? Não, ele vai chegar lá, vai falar umas coisas talvez que eu não goste, de uma forma que eu não gosto, entendeu? A sua, no caso, é mais focada nessa a pessoa mesmo, né, no caso. Exato. É óbvio, gente, que assim, existem bons e maus profissionais em todas as áreas. Sim. Realmente. Eu procuro dar o melhor de mim aos meus pacientes e aos meus alunos e aqueles que estão próximos a mim. Então, eu vou até citar um exemplo aqui. Eu atendi um paciente uma vez, era uma queixa muito simples, uma dor no pé, alguma coisa nesse sentido, algo simples e objetivo. E aí, esse paciente, a consulta aconteceu normalmente, seguimos em frente e tal. E aí, no fim da consulta, eu vi que o paciente ficou muito emocionado. Aí eu achei estranho, falei, gente, mas não aconteceu nada demais, né? Era só uma dor no pé, que eu expliquei tudo, enfim. E aí ele me falou, era um paciente de uns 45 anos de idade. Ele falou assim, doutor, muito obrigado por ter me olhado nos olhos, porque até hoje, com 45 anos de vida, eu passei por vários profissionais e o médico nunca me olhou nos olhos e nunca me explicou aquilo pelo qual eu estava passando. Sim. Então aquilo tocou muito forte em mim, né? Eu falei, gente, mas como assim? O cara tem 45 anos, passou por diversos profissionais e ninguém conseguiu olhar nos olhos dele e de fato falar o que tá se passando, o que está acontecendo com ele, né? E por outro lado, fiquei feliz também. Que bom que ele passou por mim. Porque se ele não tivesse passado por mim, será que ele passaria por outro profissional que faria essa mesma Alguém que coisa por ajudaria ele? ele, no caso, né? Exatamente, alguém que olharia para ele. Porque o que eu entendi com aquela fala dele? Que é como se nenhum médico tivesse dado importância à presença dele ali no consultório, Sim. né? Seja por qualquer queixa que seja.
Mas tá aí a importância também da humanização na saúde, né? Do profissional que olha nos olhos, do profissional que examina, do profissional que conversa, que pergunta, que explica, porque de nada adianta você prescrever o melhor medicamento do mundo se o paciente saiu do consultório com dúvida, se o paciente saiu do consultório pior do que ele entrou, Sim. né? Então, o meu objetivo enquanto médico é o quê? De alguma forma, melhorar a vida daquela pessoa. Então, de forma nenhuma, ela pode sair do meu consultório pior do que ela entrou. Sim. Então, isso é algo que eu tento ensinar muito aos meus alunos. A parte da orientação, de explicar, de perguntar no fim da consulta, ficou alguma dúvida, de pegar todos os papéis que nós entregamos ao paciente, explicar ao paciente, ó, isso daqui é a receita do medicamento, então tem aqui a dipirona, vai tomar de 6 em 6 horas se tiver dor. Tem alguma dúvida? Não tem? O simples fato de perguntar ao paciente qual que é o grau de escolaridade. Então, uma coisa é eu abordar um paciente que é analfabeto, Dona Maria, de 80 anos, da área rural, que não sabe ler. Sim. Outra coisa sou eu consultar você, que é um estudante universitário. Então, é a primeira pergunta que eu recomendo que faça, é de fato qual que é o grau de escolaridade do paciente. Para saber o que eu posso falar com ele, até como que ponto falar, eu posso ir, né? como me portar durante a consulta. Sim. Então, são coisas pequenas, mas que fazem total diferença.